já passou mais uma semana, é sinal de termos mais um programa Cuidar e Guardar. Comigo tenho o pastor Daniel Vicente, quero cumprimentá-lo, obrigado mais uma vez por estar connosco. É sempre muito bom estar contigo e é também um privilégio poder partilhar estes temas, podermos abordar e dialogar acerca destes assuntos que têm a ver com a nossa responsabilidade enquanto mordomos fiéis de Deus, daquilo que o Senhor coloca na nossa mão. Já são alguns programas que fazemos em parceria também com o Hope Channel, mas para si que nos está a ouvir na Rádio RCS, saiba que também pode ver em direto o que se está a passar neste preciso momento em estúdio em optv.pt. Para si que já nos vê em optv.pt, mais uma vez, bem-vindo. Pastor Daniel Vicente, hoje pensou trazer para o programa de hoje alguma coisa que já tínhamos até abordado num programa anterior, na altura em que fazíamos só através da Rádio RCS, que tem a ver com o cuidar e guardar, de onde guardamos as nossas poupanças. Mas Exato. Muito a propósito, ultimamente temos ouvido alguns comentários de que debaixo do colchão começa a ser uma boa opção. Eu não sei se é essa a opção que o pastor Daniel Vicente vai trazer. Penso que não. Penso que não será essa a melhor opção, porque também, aliás, se por um lado Jesus nos disse que não ajunteis tesouros na terra, claro que Jesus estava a falar de onde é que devemos ter o nosso coração e onde é que deve ser colocado o nosso maior tesouro. Não tanto em relação às finanças, porque aqui nesta terra, como ele dizia, os ladrões minam e roubam, e debaixo do colchão facilmente minam e roubam ainda mais, e às vezes até pode aparecer lá uma infestação de ratos e depois não dão o devido valor às notas que lá estão e roem as notas e não será o melhor. Claro que alguém está a dizer assim, pois, e metemos num banco e alguém fica com o nosso dinheiro. Eu penso que o mais importante de tudo é nós termos sempre a noção de que não somos donos de coisa nenhuma. Ou seja, tal como nos diz a palavra de Deus no Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Portanto, todos nós somos propriedade de Deus. Tudo é propriedade de Deus. Eu não posso perder nada que é de Deus. É evidente que deve ter o cuidado de colocar no sítio devido as poupanças que for fazendo, porque é importante também fazer poupanças. Na casa de um homem de bom senso há fartura de gordura e poupanças, diz-nos o livro de Provérbios. Portanto, porque a gordura naquele momento era um bem essencial, era o ouro dos nossos dias, pronto, e por conseguinte a gordura servia para a luz elétrica, servia para pão, para comer, adubar o próprio pão, para confeccionar os alimentos, portanto, nesse sentido... Era um bem essencial, diz. Era um bem essencial e portanto, é bom que nós pensemos que quando Deus está a dizer isto, está a dizer num contexto preciso e nós devemos adaptar, no bom sentido, às mesmas circunstâncias nos nossos dias. Mas quer queiramos, quer não, pastor, é paradoxal, ou pelo menos aparentemente é contraditório, até oposto, ou seja, por um lado não guardar, porque se vai estragar, porque não é nosso dia da manhã. Por outro lado, devemos guardar, antes devemos fazer as contas, ou seja, quem nos está a ouvir parece que estamos a ter dois discursos em dois momentos diferentes. É verdade, mas nós temos de ver os contextos de cada uma das afirmações. Se de um lado Jesus está a falar no sentido de que nós não devemos pôr o nosso coração nas riquezas e, portanto, descuidar o tesouro do céu, que é o mais importante. Por outro lado, ele conta várias parábolas acerca do bom uso do dinheiro. Uma delas, portanto, está em Mateus 25, onde ele faz precisamente a parábola do reino através de uma boa gestão de recursos que envolve investimento e colocar nas mãos dos banqueiros o dinheiro para que ele desenvolva.
É verdade que estamos a falar num contexto hoje em dia de juros negativos, bancos a falir e a serem resgatados, uma economia instável, um futuro que é imprevisível para todos, mas de todas as formas nós temos de não ficar angustiados em relação a estas coisas, porque senão estamos a ter o nosso tesouro nesta terra. O nosso coração está efetivamente nos bens, no dinheiro. Está efetivamente no dinheiro, nas coisas, mas devemos ser prudentes, devemos avançar com toda a prudência. Bons gestores, não é? Sermos bons gestores daquilo que Deus coloca na nossa mão e fazermos como fizeram aqueles sábios servos que colocaram o dinheiro que o seu senhor colocou na sua mão na forma em que esse dinheiro rendesse mais alguma coisa do que aquilo que eles tinham inicialmente. Portanto, se eu tenho a obrigação de poupar, porque tal como diz o livro de Provérbios 21:20, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Eu não posso estar constantemente a esgotar os recursos que Deus me dá. Devo ter uma economia sensata dos meus bens. Ao longo da minha vida, e era muito conveniente que todos nós pensássemos, enfim, quando temos essas condições e sempre que Deus nos proporciona essas condições, porque infelizmente sabemos que os pobres sempre os teremos entre nós, portanto, e há pessoas que mesmo fazendo uma boa gestão de recursos, por várias razões, podem cair na pobreza no contexto de sociedade injusta que temos. Portanto, eu não estou aqui a dizer que as pessoas são pobres porque querem ser pobres ou que todos os filhos de Deus têm que ser ricos, não é verdade. Jesus diz claramente que os pobres sempre os tereis entre vós, portanto, e somos nós, aqueles que tivermos mais recursos e mais hipóteses, que devemos atender às necessidades desses pobres que estão entre nós. Portanto, quer tenhamos mais alguma coisa, quer sejamos menos afortunados, é importante nós fazermos a melhor gestão daquilo que temos, mas o ideal seria que, quando temos essas condições, dizia eu, procurarmos até à meia-idade, vamos lá, por volta dos 50 anos, termos acumulado pelo menos o suficiente para um ano de salário, ou seja, o correspondente a um ano de salário, termos acumulado em alguma poupança. E agora o que é que nós vamos fazer a essa poupança? Vamos para debaixo do colchão. Como eu já disse, não penso que seja o melhor. Enfim, se a pessoa tem possibilidades de comprar um bom cofre, de colocá-lo num bom sítio e colocar esse dinheiro, também o pode fazer, mas os bancos, apesar de todas as coisas, continuam ainda a ser lugares onde nós podemos colocar o nosso dinheiro, enfim, acumulado com conta, peso e medida. Todos nós já ouvimos falar, com certeza, no FUR, no Fundo Único de Resolução, que foi criado para salvaguardar, portanto, os bens daqueles que depositam não as suas fortunas para especular com esse dinheiro, mas aqueles que têm as suas economias nos bancos. Claro que alguém me está a dizer, mas eu pus as minhas economias, confiei num gestor bancário e agora estou arruinado. Nós gostaríamos de dar aqui algumas dicas que nos podem ajudar. Primeira coisa, quando há uma quebra, ou seja, quando há uma falência de um banco, quem primeiro tem de assumir as perdas são os acionistas e os fundos do próprio banco. E depois esse Fundo Único de Resolução. Ora, esse Fundo Único de Resolução garante, juntamente com os acionistas e, portanto, os fundos que o próprio banco tem, garantem até 100 mil euros por depositante e por conta. Por depositante e por conta. Portanto,
desde que não seja do mesmo banco. O que é que isto quer dizer? Eu ia pedir-lhe precisamente que pudesse explicar, porque depositante deixa algumas dúvidas. Exatamente. Ficam cobertas, portanto, as remunerações que são asseguradas pelo próprio banco. O que é que eu quero dizer com isto? É que muitas vezes os gestores de conta vão ter com as pessoas e dizem o seguinte: está aqui um fundo que dá muito dinheiro. Então qual é a primeira pergunta a fazer? E esse fundo é do próprio banco ou é de alguma financeira que está associada ao banco? Acaba por ser depois um produto financeiro, não é? É um produto financeiro que pode não ser do próprio banco. Se não é do próprio banco, se não são os fundos do próprio banco que garantem esse fundo, mesmo dando mais algum dinheiro, é preferível ter alguma coisinha menos, mas que seja do próprio banco, porque está coberto por esses 100 mil euros, do que alguma coisa que seja de outro banco. Se é de outro banco, já não tem a ver com aquela conta. Ou se é de outro fundo de investimento que não aquele, pode ser seguros, pode ser, outra empresa associada ao banco, uma empresa financeira associada ao banco, não convém de maneira nenhuma que isso aconteça. Por exemplo, eu não vou dar aqui nomes para não estar a fazer publicidade, mas as pessoas vão identificar mais ou menos. Por exemplo, existem bancos que têm associações mutualistas associadas ao próprio banco. Ora, o fundo da associação mutualista não está coberto pelo fundo único de resolução. Porquê? Porque é um fundo de uma associação que não é do próprio banco. Pode fazê-lo, é legal fazê-lo, mas a pessoa está a correr um risco. Se essa associação for à falência, a pessoa não pode ir buscar lá dinheiro nenhum. Portanto, é como se ela fosse uma acionista dessa associação. E, portanto, o mal é repartido. Ela é própria responsável. O mal é repartido pelas aldeias. Portanto, é repartido também, vai-se buscar aos fundos que as pessoas lá investiram. Enquanto que se for do próprio banco, isso não acontece. Vamos por miúdos. Então, pondo uma situação mais que na prática. É verdade que o pastor mencionou uma poupança de 1 ano de trabalho, portanto, mesmo olhando para aquilo que é o rendimento médio em Portugal, um ano médio de trabalho andaria à volta dos 12 mil, 13 mil, 14 mil euros. Portanto, estaria muito longe ainda dos 100 mil euros. Mas supondo que até algum de nós tem a possibilidade de ter essas poupanças, às vezes até pode ser uma herança, uma venda de uma casa, de um imóvel pronto, por aí fora. Na realidade, o que o pastor está a dizer é que se eu tenho uma conta bancária em que tenho o meu nome e o da minha esposa, na realidade esse fundo garante 200 mil euros porque garantiam 100 mil euros por pessoa. Para cada um dos depositantes. Portanto, para cada depositante são 100 mil euros. Mas supõe que tu tens, por exemplo, no mesmo banco, tu tens uma conta em teu nome, por exemplo, de 90 mil euros, e tens uma em teu nome e em nome da tua mulher de 120 mil euros. Então, neste caso, o montante global que tu tens direito, salvaguardado, são 150 mil euros. Ou seja, 60 da conta que tens com a tua esposa e depois... seria, portanto, metade? Exatamente, e mais os 90 na totalidade, porque não chega aos 100 mil euros, que estás sozinho. Portanto, metade e depois mais o outro montante. É por isso que às vezes tem vantagem em haver mais do que um titular da conta. Por exemplo, se tiveres uma conta em que tu sejas titular, a tua esposa e os teus 2 filhos, mesmo que tu lá tenhas 250 mil euros, cada um vai receber 62.500 euros. Ou seja, vão receber a totalidade
dos 250 mil euros que estão naquela conta. Porquê? Porque é repartido, pode ir até a um montante máximo de 100 mil euros pelos 4. Então qual é a distinção que faz entre aquele que é depositante e aquele que tem apenas a conta em seu nome? Não faz distinção absolutamente nenhuma. Quando tem em seu nome só, é ele o único titular. É uma conta de único titular. Mas o pastor falou numa conta que pode ter mais do que um titular e ao mesmo tempo falou em depositante. Qual é a diferença? Ou seja, em que há 2 depositantes, 2 titulares numa mesma conta, e eu posso ter no mesmo banco uma conta em que estou associado a outra pessoa e outra conta onde aparece sozinho. Onde apareço sozinho. Ou seja, fica salvaguardado 100 mil, até 100 mil euros na conta onde eu estou sozinho e 100 mil euros por cada um dos depositantes na conta conjunta. Se, por exemplo, eu tiver 500 mil euros e tiver 5 titulares, todos eles vão receber. O dinheiro na sua totalidade está salvaguardado. Por outro lado, mesmo que eu não tenha conta em qualquer banco com outro titular, apenas seja eu o titular, se eu tiver esse dinheiro distribuído por mais do que uma entidade bancária, ou seja, no limite dos 100 mil euros, ele estaria sempre salvaguardado. Pronto, eu disse-te uma coisa há pouco que não é exatamente assim, ou seja, no mesmo banco, desde que sejam contas diferentes, tu tens sempre direito aos 100 mil euros. Muito bem. Desde que sejam contas diferentes, ok? Se forem contas diferentes, tens direito na mesma, não precisas de ter noutras instituições bancárias. Muito bem. Mas é evidente que ao ter repartido por várias... O risco é menor. O risco é menor no sentido em que mal seria que as duas fossem à falência ao mesmo tempo, não é? E, portanto, claro que há sempre um risco. Todos nós podemos dizer assim, mas há sempre um risco, porque se há uma crise financeira, há uma crise financeira para os bancos, para quem tem dinheiro, a crise financeira vai se estender por todos os lados. E é bom que não tenhamos o nosso coração nas riquezas, porque, como diz Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 17, ele diz o seguinte: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança nem certeza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Portanto, é muito importante que não coloquemos o nosso coração, como dizíamos inicialmente, nas riquezas, não nos tornemos altivos que temos muito dinheiro, ou que fiquemos obcecados. O que é que pode acontecer ao nosso dinheiro? Quer dizer, nós não vamos viver assim. Deus quer que vivamos em paz. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos alguma outra coisa, façamos tudo para a honra e glória de Deus. E não estamos a glorificar a Deus quando estamos na incerteza, quando não confiamos que estamos diante de um Deus que tudo sabe, que tudo conhece, que é Senhor de todas as coisas e que cuida dos seus filhos. Ou seja, ou ficamos preocupados porque não temos mais dinheiro, ou ficamos preocupados porque pode acontecer alguma coisa ao dinheiro que já temos, ou ficamos muito preocupados com a incerteza do que é que vamos fazer com o nosso dinheiro amanhã. Ou seja, na realidade o inimigo arranja sempre forma de uma forma ou de outra, passando a redundância, estarmos preocupados. Evidentemente, sobretudo se nós damos aso a que o amor ao dinheiro seja... E o amor ao dinheiro podemos estender aos bens, não é? De uma forma... Sim, aos bens em geral, não é? Portanto, se nós temos a nossa atenção presa nos bens, é evidente que não podemos viver sem dinheiro, não se vive sem dinheiro, mas como já dissemos aqui noutro programa, é bom aprendermos a viver com o que temos e sentirmos-nos gratos a Deus por o que vem à nossa mão. E depois confiar, orar a Deus, pedir a Deus sabedoria para colocar o nosso dinheiro no sítio mais adequado, sem pensarmos também às vezes em lucros fáceis. O povo tem um ditado muito interessante que é: quando a esmola é grande, o pobre desconfia.
E é evidente que é muito importante nós desconfiarmos da situação quando efetivamente nos prometem mundos e fundos. Porque quando nos prometem mundos e fundos, há alguma coisa que efetivamente já não está bem. Portanto, é preferível irmos por valores que possam manter o nosso dinheiro salvaguardado, que nos deem algum rendimento, mas sem procurarmos grandes riquezas nem grandes especulações. Tiago, no capítulo 5, versos 1 a 3, diz-nos o seguinte: Ei a vós ricos, chorai e pranteai as vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Se por um lado Deus diz que devemos poupar, devemos cuidar do dinheiro que Ele põe na nossa mão, salvaguardarmos os interesses futuros da nossa família. Por outro lado, nunca esquecendo as necessidades daqueles que estão à nossa volta. Não é? Nunca esquecendo as necessidades daqueles que estão à nossa volta, ou seja, não fazer isso em detrimento daqueles que estão à nossa volta, e Deus com toda a certeza multiplicará e acrescentará conforme a sua promessa. Conheço um versículo que sempre me fez muita confusão, porque conheço também o outro, a história de Jabez e a oração de Jabez, que eu acho fascinante, porque acredito num Deus que quer que nós vivamos em abundância. Mas, por outro lado, temos aquele episódio que diz que é mais fácil, não é, um camelo entrar pelo buraco de uma agulha. Sabemos que não é realmente uma agulha literal como nós a conhecemos, mas é difícil na mesma do que um rico entrar no reino dos céus. Talvez olhando hoje para o mundo que temos à nossa volta consiga compreender melhor isso, não é? Porque como é que é possível atesourar, não é? Tornar-nos ricos, mesmo que isso não seja pecado, com tanta miséria à nossa volta? Com tanta miséria à nossa volta. Aliás, se nós analisarmos bem, o facto da riqueza estar acumulada em bancos, em offshores e outras coisas no género, faz com que o dinheiro não circule e com que a economia não se desenvolva. Porquê? Porque há meia dúzia de pessoas, porque no cômputo dos 6 mil milhões de habitantes deste planeta, portanto, 7 mil milhões agora, 7 mil milhões de habitantes deste planeta, não é isso? São 5 ou 6 pessoas, se nós formos ver na proporção, que têm entesourado dinheiro que dava para alimentar tanta gente, fazer tanto bem, fazer crescer tanto o emprego, fazer desenvolver tanta economia, mas essas pessoas entesouram esse dinheiro e não sabemos para quê. É quase como para a traça. Como aquela velhinha, não é? Que tinha o chale, queria levar o chale para dentro do seu caixão, depois a filha descobriu que estava cheio de notas quando foi lavar o chale, para o chale não ir sujo para dentro do caixão, estava cheio de notas o chale, quer dizer, a senhora queria levar até o dinheiro para dentro do caixão. Dentro do caixão ele não serve para ninguém. Entesourar para dias de matança, como diz a palavra de Deus, não serve para nada. Mas prevermos o nosso futuro, precavermos o nosso futuro, estarmos atentos a isso e procurarmos, como disseste muito bem, sem negligenciar ao nosso próximo, aos necessitados que estão à nossa volta, podermos ir juntando o suficiente para pelo menos um ano, ou seja, uma folga, há um desemprego, há uma doença, estarmos salvaguardados, portanto, sobretudo nessa fase mais difícil da vida, que são a partir dos 50, se uma pessoa cai no desemprego numa altura dessas, ter uma folga para poder resolver a sua situação, sem estar concentrado nesse problema, confiando que foi Deus que o ajudou a fazer aquelas economias e é Deus que o vai ajudar a gerir isso até encontrar outra solução, é sem dúvida fundamental. Não ficando com medo de colocar o dinheiro nos bancos, desde que tenhamos em conta estes princípios práticos que aqui apresentámos, de não colocar mais que
100 mil euros temos para aqueles que o podem ter em cada conta ou a repartir por diferentes depositantes para que esse dinheiro esteja salvaguardado. Muito bem, agora sim chegamos ao final de um rico programa. Obrigado, Pastor Daniel Vicente, mais uma vez por ter estado connosco. Para si que nos assistiu em optv.pt, saiba que este programa está também disponível em áudio em radio-rcs.pt, mas que pode também fazer sugestões, fazer questões, enfim, algum tipo de proposta que queira fazer para um programa futuro, pode fazê-lo para programas@radiorcs.pt.